A gente vai retomar nosso aprendizado aqui em Python, voltando lá para o Jupyter. Desde a última aula, eu fechei o Jupyter, então vou ter que abrir de novo para recuperar aquele arquivo que a gente criou junto, né? Então vamos procurar aqui onde está o Jupyter. No meu caso, eu tenho aqui na barra de tarefas aqui embaixo o ícone. Talvez aí na máquina de vocês não tenha, né? Então vocês precisam ir no menu iniciar ou na área de trabalho, ver onde ficou o ícone do Jupyter. No caso, a gente vai esperar aqui o prompt de comando criar aquele servidor que eu falei para vocês que ele cria. Já já ele vai abrir aqui, né, o diretório que ele vai utilizar como referência, o diretório raiz, e a gente precisa encontrar a pasta onde a gente deixou o arquivo. Eu deixei aqui nessa pasta e a gente vai abrir aqui o arquivo que a gente criou, né, esse arquivo untitled, sem nome. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui vai ser dar um nome para ele. E eu quero mostrar para vocês algumas noções sobre variáveis. Até agora, né, a gente viu basicamente como criar algumas variáveis e visualizar, nada muito especial, mas eu quero mostrar para vocês os tipos de variáveis que nós temos aqui dentro do Python. Vou primeiro mudar o nome desse arquivo, vou chamar de tutorial de Python do zero, do absoluto zero, né, pessoal? Então a gente criou aqui apenas uma variável a igual a 2. Quando a gente faz isso, né, a gente está passando um objeto para uma variável, a gente está assinalando, né, está atribuindo aquele objeto para uma variável. Isso aqui é uma variável. E as variáveis elas podem assumir diversos formatos. E é sobre os formatos e tipo das variáveis que eu quero falar com vocês agora. Então eu vou trazer aqui para o nosso notebook a seguinte estrutura de Markdown. Eu vou transformar tudo isso aqui para Markdown, que isso aqui não é código, tá? E eu vou ler com vocês. Então, basicamente aqui no Python, nós vamos ter os seguintes tipos de variáveis. Vamos ampliar nossa tela aqui com F11, passar aqui para o lado. Então, a gente tem integer, né, são os inteiros, float, algo como flutuante, né, ponto flutuante. Temos str, que é string, e a gente tem bool, que é booleano. Esses são os tipos singulares de variáveis mais comuns e utilizados no Python. A gente tem outras variáveis também para criar, por exemplo, estruturas de dados, listas, dicionários, tuplas. Não vou falar disso agora, já já eu vou abordar esse assunto, mas por enquanto a gente só precisa saber dessas variáveis. Inteiro, como o nome já diz, números inteiros, né, pessoal? Então, por exemplo, trazer exemplos do mercado financeiro, né, para contextualizar. Número de ações que você compra, né? Você não compra 100,58 ações, né? Uma ação ela é algo indivisível, então é um número inteiro. Quando você envia ordens de compra, enviei 3 ordens de compra, 4 ordens de compra para o MetaTrader, isso também é inteiro. Quantidade de papéis analisados que você coloca na sua carteira, né? Você não tem como colocar, por exemplo, 4,5 papéis na sua carteira. Número de estratégias que você cria, que você avalia, faz backtest. Vamos lá para float. Float são os números reais, números que têm uma parte decimal. Então, por exemplo, o preço de um ativo, talvez seja o exemplo mais clássico aqui no mercado financeiro, né? Hoje a Petro 4 está cotada a 22,26. O valor de um investimento que você faz, né? Comprei R$ 2.226 em ações da Petrobras. Várias outras métricas quantitativas que provavelmente a gente vai ver aí ao longo do nosso evento, da nossa jornada. Volatilidade, Sharpe, Sortino, Drawdown, entre outras métricas. str ou string é quando a gente trabalha com texto. Então tem muitos casos aqui, né? Notícias, manchetes, aí de portagem de notícia, né? Vale 3 foi o papel que mais subiu hoje. As redes sociais também são um bom exemplo. Então o Python ele vai ter várias ferramentas, vários métodos para auxiliar a gente a trabalhar com texto. Nesse caso aqui, a gente não vai se aprofundar tanto em texto, tá, pessoal? Porque é um universo à parte. Mas só para que vocês tenham essa ideia aí de aplicação, vários modelos quantitativos que existem por aí ao redor do mundo já têm utilizado a questão da análise de sentimento, né? O que os textos querem dizer. E o Python ele é muito bom para isso, porque ele realmente tem muitas ferramentas que facilitam o nosso trabalho com o texto. O último tipo de variável que eu quero mostrar para vocês aqui são os booleanos. São variáveis basicamente lógicas, né? Dado um teste que você fez, uma operação lá que você fez, ela vai dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, você manda uma ordem para o MetaTrader e depois quer testar ali se a ordem foi executada ou não. Vai ter um comando lá que você vai passar. E o comando ele vai ter como output, como saída,
o valor de true ou false. True é quando aquilo aconteceu de fato, é verdadeiro, e false é falso, não aconteceu. Às vezes a gente cria aqui no mercado financeiro o que a gente chama de screening. São regras. Regras para filtrar ativos, para montar uma carteira. E quando a gente cria essas regras, a gente usa condições lógicas. E o output dessas condições são booleanos. Então, por exemplo, eu vou criar uma condição lógica. Eu quero ações com a relação P sobre L, né? Preço sobre lucro acima de 0,5, dividend yield acima de 10%. Eu vou jogar essa regra ali nos dados que eu tenho, nas ações que eu tenho, ela vai me retornar. As ações que obedecerem aquilo vão ser true, vão ser verdadeiro, e as que não verificarem aquela condição vão ser false, vão ser falso. Eu já mostrei aqui um exemplo para vocês de uma variável, né? Esse A aqui era uma variável. A gente pode dar qualquer nome aqui, tá? Vocês podem chamar, por exemplo, eu quero simular que eu vou comprar 100 ações da Vale. Eu vou criar uma variável chamada num vale 3. Simplesmente uma variável que vai receber o valor, vai receber aquele objeto para transmitir quantos papéis eu vou comprar de Vale, por exemplo. Tá? Pessoal, e aí nesse contexto, já que a gente está falando de número, quero apresentar para vocês algumas operações que a gente pode fazer com as variáveis. Essas operações, tá? Que são as operações aritméticas que eu vou fazer aqui agora, elas devem ser feitas com números, tá? Eu não consigo fazer operações aritméticas com string ou com booleano. Até existe uma situação onde isso vai ser possível, mas não se encaixa aqui nesse contexto. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou trazer aqui para vocês os operadores aritméticos, tá? Então, eu vou inclusive digitar aqui operadores aritméticos. E os exemplos que eu fizer vão ser justamente com esses diferentes tipos de variáveis aqui para a gente testar. Então, vamos fazer isso? Para a gente aprender, então, aqui sobre os operadores, eu vou trazer ao mesmo tempo os conceitos, né, de variáveis. Então, a gente vai fazer o seguinte exercício. Vou colocar aqui um comentário. No momento, as ações da Petro 4 estão cotadas a R$ 23,07. Da Vale estão a R$ 85,75. No mesmo dia, você fez duas aquisições. Você comprou 100 de Petro e 200 de Vale 3. Quanto que você investiu nesse dia? Então, a gente vai fazer isso usando aqui, né, os conceitos de variáveis que a gente viu ali em cima. Só que a questão está dizendo 200 papéis de Vale. Então, eu vou fazer uma atualização aqui na variável, né? Ao invés de 100, eu vou colocar 200. Vamos executar. E a gente vai fazer num de Vale 3, que é 200 papéis, vezes o preço de Vale, que está 85,75. E nós vamos ter 17.150. Então, esse aqui seria o valor investido em Vale 3. Pois bem, pessoal, isso daqui eu posso transformar em variável também, né? Isso daqui é um float, concordam? Isso daqui é um int, é um integer, é um inteiro, é desse tipo aqui. Já isso daqui, o preço de Vale, é o quê? É um float, né? Afinal, tem uma parte decimal. Então, eu posso criar uma outra variável chamada preço de Vale 3. Eu vou dizer que preço de Vale 3 é justamente 85,75. Então, a gente vai multiplicar o número de ações de Vale aqui pelo preço. A gente precisa primeiro executar isso daqui para definir o preço de Vale 3. Então, isso daqui. Depois a gente executa esse segundo comando, que é o número das ações de Vale vezes o preço de Vale 3. Então, pessoal, com isso, a gente já tem o investimento que a gente iria fazer em Vale 3, é esse valor aqui. Isso daqui tudo eu posso passar para uma nova variável. Então, eu vou criar uma variável chamada investimento Vale 3. É o investimento que eu vou fazer nesse papel. Vamos até só aumentar aqui um pouquinho, executar isso aqui. E se a gente pedir para ele qual que é o investimento a ser feito em Vale 3, é 17.150. Pessoal, o mesmo procedimento que a gente fez para Vale, a gente faria agora para Petrobras. Então, a gente pode colocar aqui preço de Petro 4. Aqui, ó, R$ 23,07. Depois, eu vou multiplicar, né, pelo número de ações de Petro, só que a gente não definiu isso ainda. Então, eu vou copiar essa variável para fazer algo parecido. Eu vou dizer num de Petro 4 é 100 papéis.
Eu só vou colocar um comentário aqui em cima, então eu vou abrir uma célula acima, ESC A, agora para Petro 4. Vou fazer ESC M para transformar em Markdown, agora a gente tem um comentário. E aí eu estou organizando aqui, né, o meu código, a minha estrutura de notebook. Então, primeiro para Vale 3, transforma em Markdown, ESC M, Shift Enter. Maravilha, agora vamos fazer para Petro 4. Tenho o preço do papel, tenho o número de ações que eu vou comprar. Vou calcular agora o investimento em Petro 4. É basicamente isso daqui vezes isso daqui. Faltou a variável, né? Por isso que ele deu erro. Ele está dizendo sintaxe inválida. A gente executa isso aqui. Vamos ver quanto foi o investimento em Petro 4. E aí, pessoal, qual foi o investimento total? O investimento total, basicamente, é representado pela soma das duas, né? Então, basta somar Vale 3 com Petro 4. E aí nós temos o nosso investimento total. 19.547. Pessoal, basicamente isso aqui que a gente fez foram as operações aritméticas, algumas delas, né? A gente não fez todas. Mas a gente poderia fazer subtração se, por exemplo, né, se a gente soubesse o valor investido, né, e o valor da compra de Vale 3, quanto a gente investiu em Petro 4? Suponho que essa fosse uma pergunta aqui a ser feita. Bem, se eu sei o valor total investido, que é isso aqui, e eu sei o valor da compra em Vale 3, que foi isso aqui, basta subtrair uma pela outra e a gente tem o investimento em Petro 4. Concordam? E por aí vai, pessoal. Não vou detalhar muito porque é realmente bastante simples, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor uma outra situação em que eu tenho R$4.000 na minha carteira. Quantas ações de Vale eu consigo comprar com esses R$4.000? Aí vocês podem falar assim, bem, é basicamente pegar esses R$4.000 e dividir pelo preço de Vale, correto? Não necessariamente, né? Porque o número de ações ele é indivisível. Então, se a gente tiver uma carteira, vou criar uma variável chamada carteira, com R$4.000, e eu pegar a carteira e dividir pelo preço de Vale, ele vai dar um número, né, de 46,60, arredondando, 65. Só que eu não consigo investir nisso aqui. Aí você pode falar, arredonda para 47. Também não, né? Porque se a gente fizer aqui o preço de Vale 3 vezes, né, o 47, a gente vai passar de R$4.000, vai para 4.030. Então, o valor, né, na verdade, o número de papéis de Vale que eu posso investir com esse valor é no máximo 46. Só que como que eu mostro isso? Como que eu consigo obter esse valor? Basta, pessoal, a gente usar esse operador aqui que nós chamamos de operador de divisão da parte inteira. Voltando aqui nos nossos operadores, ó, é esse operador aqui. A gente vai realizar uma divisão e ele vai trazer apenas a parte inteira. Então, ao invés de fazer isso daqui, a gente vai fazer isso daqui com duas barras. E ele vai dizer 46. Esse operador é extremamente útil e importante no mercado financeiro. Bem, tem mais alguns operadores, só que para mostrá-los aqui para vocês, eu quero contextualizar, trazer mais uma situação aqui do mercado financeiro. Então, vou trazer mais um exercício, transformar isso aqui em Markdown. E é o seguinte, a gente vai utilizar os R$4.000 da nossa carteira para aplicar em papéis da Vale 3. A gente vai utilizar o que sobrar para comprar algum papel mais barato, por exemplo, Magalu 3. Então, o que sobrar, a gente vai comprar de Magalu 3. Quantos papéis de Magalu 3 eu consigo comprar? E aí eu já vou deixar uma condição aqui para essa questão, tá? Uma pré-definição, que o preço de Magalu a gente vai assumir que está R$ 2,82. Como que vocês fariam isso no Python? Como que vocês calculariam o número de ações de Magalu 3 que a gente conseguiria comprar? A primeira coisa, né, a gente precisa encontrar quantas ações de Vale 3
a gente consegue comprar. Essa é a primeira coisa. Só que a gente já viu ali em cima como fazer, né? Então, como que seria talvez a solução tradicional que a gente faria aqui usando o Python? A gente faria primeiro isso aqui, né? R$4.000 na carteira pelo preço, né? Dividido pelo preço de vale, pegando apenas a parte inteira, 46 ações. Qual seria o meu investimento nesse caso? Quanto eu gastaria de fato para comprar Vale 3? E aqui ignorando taxa de corretora, corretagens, emolumentos, etc. Eu estou apenas considerando o valor da operação. Como que seria? Eu precisaria pegar isso aqui, que representa 46 ações de Vale 3. Então, toda essa operação aqui, ela tem o valor de 46, concordam? Tudo isso aqui quer dizer 46. Então, eu posso pegar isso aqui, colocar tudo isso aqui entre parênteses. Então, eu vou selecionar e aí colocar aqui no operador de parênteses. Eu vou multiplicar isso aqui pelo preço de Vale 3. Então, vezes preço de Vale 3. Concordam? Porque tudo isso aqui é 46, são 46 papéis de Vale 3. Isso aqui é o próprio preço dela. Então, com essa operação, eu estou calculando qual o valor que eu vou investir, o quanto eu vou tirar da minha carteira para comprar a Vale 3. Isso aqui, né, 3.944, é inferior a 4.000, de fato era o que eu já esperava. A gente vai calcular agora a sobra, pessoal. Quanto que sobra dessa operação? A gente vai pegar o nosso valor em carteira, que é 4.000, e vai subtrair dele tudo isso aqui. Concordam? Então, se a gente fizer essa operação, a gente vai ficar com R$ 55,50. Isso aqui, portanto, é a nossa sobra. Eu vou chamar isso aqui de sobra. Bem, o que vocês fariam agora, considerando que a gente já aprendeu? Provavelmente vocês fariam isso aqui, né? Pegariam a sobra, fariam uma divisão da parte inteira com o preço de Magalu 3 para ter um número inteiro de quantos papéis de Magalu 3 a gente poderia comprar. Daria 19 papéis. Então, respondendo, né, a pergunta aí do enunciado, a gente pode comprar até 19 papéis de Magalu 3. Tá certo, pessoal? Claro que tá, né? Essa é uma forma que a gente tem de resolver essa questão. Só que eu preciso dizer um negócio para vocês. Existe uma forma no Python de fazer isso aqui de forma muito mais simples, tá? É justamente esse outro operador aqui, chamado resto da divisão. Ele está aqui, ó. Ele é esse sinal aqui de porcentagem. A gente chama ele também de operador módulo, tá? O operador módulo, ele retorna qual que é o resto de uma divisão. Então, por exemplo, você tem 10 dividido por 3, né? Quando você faz a divisão, 3 vezes 3 é 9, você passa o 9 abaixo do 10, sobra 1. Então, se você calcular qual que é o resto da divisão de 10 por 3, o resto é 1. Então, esse é o racional. Agora, vamos lá. Vocês concordam comigo que se eu pegar o valor da minha carteira e eu calcular o resto da divisão, né, pelo preço de Vale 3, eu já vou saber o valor que eu posso investir em Magalu? Vocês concordam? Vamos fazer esse teste. Então, eu vou pegar aqui o valor da minha carteira, que é 4.000, e a gente sabe disso. E eu vou calcular o resto dessa divisão com o preço de Vale 3. Olha só, muito mais direto. A gente chegou aqui diretamente ao valor de R$ 55,50, que é justamente o que sobra para a gente investir em Magalu, né? O resto aqui dessa operação. Bem, se eu sei que é R$ 55,50, basta eu pegar isso aqui tudo, né? Colocar em parênteses, e depois eu vou fazer uma divisão, vou dividir pelo preço de Magalu para saber quantas ações de Magalu eu posso comprar. Então, vamos dividir pelo preço de Magalu 3. Ficou faltando algo aqui, concordam? Ficou faltando justamente a gente fazer aqui a operação, né, da divisão inteira, da parte inteira, porque eu não posso comprar 19,68. Então, se a gente executar, temos 19 papéis de Magalu que podemos comprar. Pessoal, reparem que a gente fez a mesma operação que a gente fez aqui em cima, ó, com apenas 2 linhas de código. Então, esse é um operador também muito importante aqui no nosso dia a dia do mercado financeiro, beleza?
Para a gente terminar as operações, quero só mostrar agora a potenciação, que é muito simples, não tem mistério, tá? É basicamente, né, você quer levar um número ao outro, você vai pegar o primeiro número e vai colocar asterisco, asterisco. Então, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, e por aí vai. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber. Beleza, pessoal? Agora eu quero falar com vocês bem rapidamente sobre as operações lógicas que nós podemos fazer aqui no mundo do Python. Então, vamos colocar aqui um item operações lógicas. A gente pode usar os operadores comparativos e os operadores condicionais. Os operadores são basicamente esses aqui. E aí eu não vou entrar... Isso aqui tem que ser transformado em Markdown, tá? SQM. Eu não vou entrar em tanto detalhe com relação a todos eles, porque é basicamente o mesmo racional, o mesmo funcionamento. Você vai fazer um teste lógico usando duas ou mais variáveis. Então, por exemplo... será que o preço de Petro 4 é igual ao preço de Vale 3? Então, esse é o racional que a gente usa. O igual, pessoal, ele é um operador lógico, ele é um teste lógico que a gente faz. Então, vejam que isso aqui é diferente de algo como isso daqui, né? Isso aqui é a criação de uma variável. Eu estou atribuindo um valor, estou fazendo uma atribuição. Já isso aqui não, isso aqui é um teste lógico. Com isso aqui eu quero saber se essa variável é igual a essa. Então a gente executa falso, não é. Se a gente executar isso aqui com esse outro operador de diferença, o que é que vocês acham que ele vai dizer? Preço de Petro 4 é diferente de Vale 3? True, verdadeiro, de fato ele é diferente, né? Ou seja, é verdadeiro que ele é diferente. Os outros operadores aqui, o mesmo racional. Então, preço de Petro 4 é maior do que o Vale 3? Falso. Não é. Beleza, pessoal? A gente pode usar esse mesmo racional aqui desses operadores para texto, para string, sendo que para texto a gente só vai conseguir utilizar o de igualdade e o de diferença. Vamos lá fazer um exemplo? Então eu vou criar aqui duas variáveis. Essas duas variáveis vão receber duas strings. Quando a gente trabalha com texto, tá, no Python, ou string, a gente tem que colocar em aspas simples ou em aspas duplas, assim, ó, tá? Dá no mesmo, é a mesma coisa. Se você fizer em aspas simples, aspas duplas, vai dar no mesmo. Então, o que eu estou fazendo? Criando papel 1 e papel 2. Se eu chamar aqui, o que é papel 1? Papel 1 é Magalu. Papel 2 é Lojas Renner. Qual que é o meu teste lógico aqui que eu vou fazer? Papel 1, ele é igual a papel 2? Falso, ele não é. Papel 1, ele é diferente que o papel 2? True, ele é diferente. Então, a gente consegue usar alguns dos testes lógicos em variáveis do tipo string, texto. As variáveis do tipo string ou texto, elas podem conter qualquer coisa. Elas não precisam necessariamente só ter letra, tá? Texto. Porque a ideia aqui é que elas tenham caracteres. Caracteres pode ser qualquer coisa, caracteres especiais, alfanuméricos. Então, por exemplo, vamos criar uma string aqui literalmente chamada qualquer coisa. Eu vou colocar isso aqui, pessoal. Números, letras, espaço. Espaço conta como caractere, tá? Vamos executar. Se a gente pedir para ele o que é qualquer coisa, é aquela string que a gente criou. Eu quero mostrar agora para vocês a primeira função que a gente vai aprender aqui no Python. O que é uma função? Uma função é um comando, tá? É uma estrutura de programação que ela recebe um input e ela solta um output. Simplesmente isso. Ela vai realizar alguma operação que é pré-definida, uma operação que você quer, vai processar aquela entrada e vai soltar uma saída. A primeira função que eu quero mostrar para vocês é a função type, que vem do inglês tipo. Ela recebe uma variável, ela solta qual que é o tipo daquela variável. As funções no Python vão ter essa sintaxe aqui, essa estrutura. Então a gente vai ter o nome da função, aqui como vocês estão vendo, tá? E a gente vai abrir e fechar parênteses. Dentro dos parênteses, a gente vai passar o que a gente chama de argumento. Argumento é o input, é o que a função recebe para soltar um output. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o type da variável qualquer coisa. É o type str, str que vem de string. Vamos lá, se eu passar aqui para ele,
a variável papel, papel 1. Qual que é o tipo? É string também. Vamos tentar aqui algum número que a gente viu. Por exemplo, preço de Petro 4, preço de Vale 3. Vamos aqui para baixo e fazer type do preço de Petro 4. Ou, por exemplo, type do num, né? Do número de ações de Vale 3 que a gente comprou. Então, percebam que quando é ponto flutuante, né? Quando é um número que tem uma parte decimal, ele aparece como float. Quando ele é inteiro, ele aparece como integer, tá? A gente pode trabalhar com integer e float aí de forma conjunta, não tem problema, tá? Se a gente fizer um número de vale, essa soma que eu vou fazer não faz nenhum sentido, tá, pessoal? Isso aqui é algo meio absurdo, né? Isso aqui não tem nenhuma lógica, mas eu estou fazendo para demonstrar para vocês que não tem problema eu somar um int, né, um integer, com um float. São dois tipos numéricos. Acontece que se eu tentar somar isso aqui com string, sei lá, com string papel 1, isso aqui não é possível, porque você está misturando número com texto, com a combinação de caracteres. Ele até fala aqui no erro, né? Unsupported operand type for... Ele está falando, né? Que esse operador mais aqui que você está usando, ele não suporta operações que tem float e string na mesma operação. Então, string só pode ser somada e adicionada com outras strings. Quando a gente faz isso, a gente está concatenando as strings. E da mesma forma, números. Números só podem ser somados entre eles. Se a gente misturar, é que nem água com óleo, né? Você não consegue misturar. Se você tentar misturar, vai dar erro. Só que para as strings, você consegue somar sim. Só que nesse caso aqui não é bem uma soma, é uma concatenação. Então, quando vocês tiverem um tipo de variável string desse jeito, prestem atenção. O que vocês estão fazendo não é somando, é concatenando. Beleza, pessoal? Para a gente terminar essa questão de operadores, eu quero trazer aqui alguns outros operadores que nós chamamos de operadores condicionais. Com esses operadores aqui, nós estamos passando algumas condições para o Python, ele vai testar essas condições. Então, deixa eu passar algumas variáveis novas aqui para a gente fazer um teste. Eu estou passando número de Magalu, 100 ações, número de lojas Renner, 50 ações, número de BBAS3, né, Banco do Brasil, 200 ações. O operador AND, pessoal, é quando a gente quer testar duas condições lógicas que sejam verdadeiras ao mesmo tempo, necessariamente. Então, a gente viu ali em cima condições separadas, né? Então, por exemplo, num de Magalu é maior que num de lojas Renner, Renner 3, né? Será que isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é falso. Isso aqui foi uma condição lógica sozinha. Com esses operadores aqui, a gente consegue colocar vários testes lógicos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer não só isso aqui, como um outro também. Eu vou fazer num de Vale 3 é maior que num de Petro 4. Será que isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é true. Eu consigo juntar as duas coisas ao mesmo tempo? Você consegue. Você copia isso aqui. Você vai colocar o operador AND e vai colar essa condição aqui. Ele vai dizer false. Falso. Por que é falso, pessoal? O que vocês acham? Porque isso daqui e isso daqui precisam ser verdadeiros ao mesmo tempo. Você está falando e, não é esse aqui ou esse aqui, tá? Que é o que vai acontecer no caso do ou quando a gente vê. Uma outra forma de ver isso aqui, né, de executar, é colocando tudo isso aqui em parênteses. Eu particularmente gosto de fazer isso, fica mais organizado. Então, cada teste lógico eu separo aqui, ó, em parênteses. Uma outra forma no Python que a gente tem para fazer isso aqui é, ao invés de usar o AND, a gente usa o operador E comercial. Dá no mesmo, tá, pessoal? É o mesmo resultado. Vamos para o operador OR. O operador OR, ou, né? Ele precisa que pelo menos uma das condições seja verdadeira. Vamos fazer um teste? Vamos pegar a mesma operação que a gente viu aqui em cima, executar aqui embaixo, e ao invés de AND, eu vou colocar OR. Ele vai dizer true. Olha que legal, né? Interessante. Porque isso aqui, basicamente, é ele falando assim,
Bem, uma das duas tem que ser verdadeira, essa daqui já é verdadeira, então ok. Pessoal, eu estou fazendo aqui essas verificações, esses testes com os operadores, usando apenas, né, os operadores de menor, de maior. Só que esses testes eles podem ser feitos também com igual a igual, com sinal de diferente, tá? Funciona do mesmo jeito. E o OR, especialmente, a gente pode usar, além desse OR desse jeito, passar esse operador aqui, ó, essa barrinha vertical. Ela funciona do mesmo jeito e quer dizer a mesma coisa. Vamos fazer um teste aqui, só para a gente exemplificar. Ao invés de usar um sinal de maior que, né, um sinal de menor que, como a gente está fazendo, vamos dar uma mudada. Eu vou colocar aqui um sinal de igualdade, né? Então, será que o número de vale é igual ao número de Petro 4? Então, é a primeira cláusula. E a segunda a gente mantém como estava. Vamos executar. Falso, né? Por quê? Porque nenhuma delas é verdadeira. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou manter esse operador, só que aqui eu vou colocar diferente. Então, exclamação igual. E isso daqui quer dizer diferente, né? Ou seja, será que isso aqui é diferente disso daqui? Executamos e true, né? Obviamente, porque isso daqui é verdadeiro. O número de Magalu 3 é sim diferente do número de lojas Renner 3. Mais um operador aqui que eu quero mostrar para vocês. O operador NOT. O NOT ele é muito interessante porque ele é basicamente o inverso de algo que você testou. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que isso aqui tudo é true, correto? Se eu passar isso aqui tudo dentro do operador NOT, ele vai dizer falso. Então, o NOT quer dizer não, né? O contrário de. Vou pegar isso aqui como exemplo, colocar dentro do operador NOT. Então, isso daqui, que era falso, né? Que é falso, ele diz que isso aqui agora é true, porque eu passei dentro do NOT. O último operador que eu quero mostrar para vocês é o operador de identidade. Na verdade, operadores, tá? Porque são dois. Os operadores de identidade, ó, faltou mudar isso aqui para Markdown, ASCII, Shift Enter. O operador de identidade, pessoal, ele é muito tranquilo, tá? É basicamente usar o verbo em inglês na terceira pessoa, né? O verbo ser. Então, a gente vai testar assim. O número de vale 3 is, né? Ele é número de Petro 4? Falso. Se a gente criasse uma outra variável aqui, por exemplo, num vale 3, ou uma segunda versão, né? Número de vale 3 é igual a 200. Eu estou criando uma outra variável com o mesmo valor só para a gente testar. Então, isso daqui, isso daqui, vamos copiar isso aqui, colar aqui. True, né? Elas têm o mesmo valor, o mesmo objeto. Vamos pegar isso aqui e ao invés de colocar o is, colocar is not. Então, o número de vale não é número de Petro 4? Verdadeiro, né? Elas não são iguais. Dessa forma, pessoal, a gente conclui aqui o nosso conhecimento em variáveis, os operadores lógicos e aritméticos, e agora a gente está pronto já para avançar no nosso conhecimento aqui de Python. A gente vai complicar um pouquinho as variáveis e ver um pouco aqui das estruturas mais básicas de armazenamento de dados utilizando o Python, beleza? Até a próxima aula!